Olá pessoal do canal Verdade Certa, tudo bom com vocês? Aqui é o Bruno que vos fala. Não sei se eu vou colocar aí no Instagram ou talvez nos dois, né? Mas vamos logo ao que interessa. O vídeo de hoje, pessoal, Satanás foi destruído, né? Mas será que foi destruído mesmo, Satanás? O que ele está se referindo? Vamos lá então. Hebreus capítulo 2, versículo 14, que diz da seguinte forma: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Lendo de novo: E visto que como os filhos participam da carne e do sangue, nós participamos da carne e do sangue porque nós estamos aqui nesse planeta Terra que é rodeado de coisas físicas, né? Então a gente está aí rodeado de carne e sangue, a gente estamos participando aqui, né? Também ele participou, quem? Cristo. Ele veio aqui em carne e participou das mesmas coisas. Para quê, Bruno? Para que pela morte dele, ele venha destruir o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aí você pode estar vendo aí do outro lado: então, irmão Bruno, o diabo não existe mais? Não é bem assim. Aqui no Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele vai dizer aqui que o diabo não é o Lúcifer, o ser de Lúcifer, e sim, aí claramente, as ordenanças de Moisés, a lei de Moisés, que se comportava como um império de morte e como um império diabólico para destruir as almas do Criador. Então, como assim, meu Bruno? Versículo 15: E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Vamos lá agora para 2 Coríntios 3, 7 e 8, né? Vamos lá para 2 Coríntios 3, 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras e pedras, em pedras, então o que ele estava se referindo aqui? A morte era claramente as ordenanças da lei de Moisés. E se o ministério da morte, gravado com letra em pedras, que era a pedra que Moisés colocou os 10 mandamentos, eram as leis, essas ordenanças era para a morte do povo. Você entende? Não pode fazer isso, faz aquilo, não pode fazer. Continua o vídeo. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então o ministério do Espírito, ele é muito maior do que o ministério da letra, tá? Vamos lá, partir para outra parte. João 5,45. Então, irmão Bruno, quem é que acusa as nossas pessoas, né? Quem acusa a gente, irmão Bruno? Vamos lá. João 5,45. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Cristo falando. Um que vos acusa é Moisés, em que vós esperais. Então Moisés, a lei, Moisés simboliza a lei, e a lei é que matava os homens. Jesus falou assim, Cristo, Yahushua falou assim para os fariseus: não cuide que eu vim julgar vocês ou condenar vocês. Eu vim para salvar o mundo. Só que as ordenanças da lei de Moisés, a qual vocês pregam e esperam, ela vai te matar. Isso é forte, vamos lá. 1 Coríntios 15, 56. O que dá força, qual é o aguilhão da morte, o que dá força à morte? Vamos lá. É o seu pecado que dá força à morte? Vamos lá ver então.
1 Coríntios 15:56. Vamos lá. 1 Coríntios. Vamos lá aqui. 15:56. Vamos lá. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Tá entendendo? Então assim, o aguilhão da morte é o pecado. Mas você não conheceu o pecado se não fosse a lei te falando que era pecado. Paulo fala sobre isso daí. E a força do pecado é a lei. Então a lei de Moisés, as doutrinas dizendo para você que não toqueis, não olheis, não podeis, isso fortifica o pecado. Mas se você está em Cristo, logo já não tem lei. E se não tem lei, o seu pecado é morto. E o pecado morto, você está vivo. Então, esse vídeo é claramente isso. Antigamente, nos tempos de Cristo, certo? Nos tempos de Cristo, o homem era morto espiritualmente e a carne era viva. E hoje, no tempo da graça, a carne é morta, mas o espírito é vivo. Então, houve uma inversão. Tá certo? Então, você que crê em Cristo, querido, você é nova criatura, né? E não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão em Yahushua. Romanos 8, versículo 1. Vamos lá para Romanos agora. Deixa eu arrumar aqui. Então vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 2. Desculpa, gente. Romanos 8. Aqui. Já até marquei aqui. Romanos 8, 1. E 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, lembrando, porque a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, ou seja, da lei de Moisés, que me faz ficar em pecado, que a lei te transmite, faz você viver o pecado e te condena. E automaticamente me dá morte espiritualmente de Deus, ou seja, longe de Deus. Mas, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne. Então, não ande segundo a carne, tá? Crê em Cristo? Eu creio, irmão Bruno. Você já tem a salvação e não ande segundo a carne. Irmão Bruno, e se eu pecar? Como a carne, ela já é morta, se você pecar, você tem um advogado que você possa pedir perdão e ele te perdoa. Confesse os pecados e deixe, certo? Então você é nova criatura. E o diabo em si, Lúcifer, o ser Lúcifer, está para ser destruído no final de tudo, tá? E depois no final de tudo mesmo, a morte, que ninguém vai mais morrer. Isso aí vai ser depois do milênio, a morte. Satanás vai ser antes do milênio, ou melhor, depois do milênio também, tá? Satanás e também a morte vai ser destruído para todo sempre, o ser Satanás. Mas o que ele quer dizer aqui é que Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, porque ele destruiu Satanás e as suas artimanhas, as suas obras para te dominar. Ele destruiu. Satanás não tem mais domínio sobre você. Mas isso não quer dizer que Satanás aí foi destruído ali de forma 100% e que ele não existe. Satanás existe
mas ele não tem mais poder mais sobre a sua vida. Então, se ele não tem mais poder sobre a sua vida, né? Então, música, né? Louve ao Criador, adore a Yahushua, a Yahô, né? O Criador aí que te livrou aí de todo mal, né? Que te vivificou, que antigamente nós éramos aí mortos para Deus e vivo para o pecado, Satanás fazer o que bem quiser com a gente, mas agora estamos vivos para o Criador e morto para a carne, e Satanás não tem mais o poder sobre nós, tá? Vontades carnais sempre teremos, porque nós estamos aí num corpo mortal, mas ele vai mudar tudo isso daí e teremos aí um dia o corpo glorificado. Um grande abraço a todos, se inscreva no canal, compartilhe, dê um like, vamos fazer crescer esse canal. Um grande abraço para todos, tá? E louve ao Criador, escute a música aí, pessoal. Tchau, tchau.